Bem-vindos, bem-vindas. Eu queria começar agradecendo imensamente o professor Otávio Ferraz por ter aceitado o convite para proferir a aula magna hoje aqui na Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas. Eu vou só apresentá-lo e, em seguida, vou passar a palavra para o professor Oscar, que ele, enfim, fará uma pequena introdução, e, em seguida, a gente passa a palavra para o professor Otávio para proferir a palestra. O combinado com o professor Otávio foi de que, ao final da palestra dele, as pessoas ficaram livres para perguntar. Então, quem ficar mais à vontade de fazer a pergunta diretamente para o professor Otávio, fique à vontade, só levantar a mão, a gente vai ordenando, e quem quiser fazer a pergunta pelo chat, a gente recebe, e eu e a Cássia podemos passar para o professor Otávio. Então, o professor Otávio Luiz Mota Ferraz é professor de Direito e co-diretor da Transnational Law Institute do King's College de Londres, Global Fellow aqui na Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Ele foi assessor sênior de pesquisa do relator especial da ONU para Direito à Saúde, professor da Faculdade de Direito de Warwick e advogado em São Paulo. Ele tem graduação e mestrado em Direito pela USP, mestrado em Ética e Direito Médico pelo King's College de Londres e doutorado pela University College de Londres. É autor de mais de 40 artigos e capítulos de livros e 2 monografias, Responsabilidade Civil Médica no Código de Defesa do Consumidor e um livro recentemente lançado, em 2020, pela Cambridge University, Health as a Human Rights. Então, eu passo a palavra ao professor Oscar, e que tenhamos uma boa tarde hoje para todo mundo. Bom, é com enorme satisfação, com imensa satisfação, que eu gostaria de saudar a presença do meu colega, meu amigo, professor Otávio Ferraz, que se disponibilizou a proferir essa aula magna da nossa graduação, né? Aulas magnas são uma tradição muito antiga das universidades, né? É algo que remonta ao período medieval e que elas já tiveram, em épocas distintas, funções distintas, né? Mas sempre houve uma percepção de que, através delas, nós projetássemos aquilo que imaginamos como um modelo ou uma inspiração para as gerações que estão chegando na universidade, tá? E eu queria dizer, por mais que nós estejamos longe de sermos uma instituição centenária ou medieval, né, que nós adotamos algumas dessas tradições. E sempre que discutimos, no início do ano, quem irá proferir a aula magna, nós partimos do pressuposto de que deveria ser alguém que não só trouxesse inspiração aos alunos que estão dando os primeiros passos dentro da escola de direito, tá? Mas alguém que nós, professores, tomemos como alguém que projeta um ideal daquilo que a academia deveria ser, né? E ao escolher e convidar o professor Otávio Ferraz para essa função de entregar a aula magna ao curso de graduação, nós tivemos uma conversa não só que foi rápida e unânime no grupo que debateu essa escolha, né? E isso se dá não só por essa admiração que todos nós temos pelo professor Otávio Ferraz, que tem uma formação absolutamente excepcional, né? Mas que conseguiu, em alguma medida, construir um projeto de pesquisa que hoje, mais do que nunca, se demonstra essencial, né? Então, o Otávio não só foi capaz de obter todos os reconhecimentos por, em alguma medida, demonstrar excelência na produção do trabalho, mas o que eu gostaria de destacar é que ele foi um desbravador
quer dizer, não só no Brasil, mas também em onde ele atua, que é no cenário internacional, de um campo de intervenção jurídica que, em grande medida, havia sido negligenciado. E, com isto, através da sua ação acadêmica, ele tem gerado um impacto fundamental, não só na construção e no redirecionamento das políticas públicas, o que é mais difícil ainda, de políticas judiciais, o que é mais difícil ainda, sempre com uma perspectiva, para aqueles que não conhecem o trabalho dele, de transformar o direito à saúde num direito que possa ser usufruído da maneira mais igualitária por todos os membros da sociedade, o que é duplamente difícil em sociedades profundamente desiguais como o Brasil. Então, a escolha daquele que vai proferir essa palestra para vocês hoje não teve só essa função medieval de trazer alguém que pudesse inspirar e alguém que projetasse o ideal de um acadêmico, mas sim também do reconhecimento por parte da comunidade acadêmica da FGV de um acadêmico que foi corajosamente capaz de desbravar uma nova área dentro do direito e, através da excelência com que levou a cabo a sua produção, de impactar a sociedade de uma maneira muito impressionante. Para aqueles que conhecem, como o professor Daniel Wang, que está aqui, o debate sobre as políticas públicas de saúde, sobre a judicialização das políticas públicas de saúde, sabe o papel de liderança que Otávio Ferraz tem hoje, não só no Brasil, mas ao redor do mundo, no reposicionamento desse debate. Então, para nós, é uma honra enorme poder contar com o professor Otávio para ministrar essa aula, ainda mais no momento onde as inúmeras discussões de natureza ética, de natureza jurídica, que perpassam as discussões sobre o combate à pandemia, se tornam mais relevantes e mais agudas. É como se tudo isso aflorasse de uma maneira muito mais protuberante no momento em que nós estamos vivendo. Então, para nós, é motivo de muita honra, de muito orgulho, contar com essa personagem muito importante nos dias de hoje, que é o professor Otávio Ferraz, para dialogar conosco. Então, Otávio, seja bem-vindo. É um prazer estar aqui. Agora me permito falar um segundo como amigo, de estar aqui para poder te ouvir, mas certamente na posição institucional que eu ocupo, de agradecer a você por se disponibilizar a esse diálogo num momento tão contundente como esse. Muito obrigado e a palavra é sua. Muito obrigado, Oscar. Quem agradece, na verdade, sou eu, esse convite que muito me honrou de entregar, como você bem disse, essa aula inaugural desse curso de graduação em Direito da Fundação Getúlio Vargas. Agradeço também ao Roberto Dias pelo convite, a Cássia Irai pela organização e a todos vocês, alunos, que fazem parte desse projeto civilizatório que é a educação universitária. E um projeto que depende fundamentalmente de um direito humano, que é a liberdade de pensamento e de expressão, que eu pretendo exercer hoje, mas eu sei que é algo frágil e que deve ser sempre protegida e batalhada para que ela não desapareça, como todos os outros direitos humanos, e como acho que vai ficar também um pouco mais claro na aula que eu vou dar hoje. Eu tenho memórias excelentes desse lugar aí. Eu sei que vocês não estão nesse lugar no momento, mas na época em que ainda era possível nos encontrarmos presencialmente, eu estive muitas vezes aí na Rua Rocha, na Escola de Direito. Eu acompanhei de longe a fundação dessa escola, quando ainda era um projeto no papel. Eu terminava o meu doutorado aqui em Londres e ouvia os relatos entusiasmados dos meus colegas que estavam criando esse curso, que hoje já alcança aí quase
2 décadas. Depois eu participei mais de perto, fui professor visitante em 2 ocasiões, em 2011 e em 2019. No último ano, em 2020, fui honrado novamente com um convite para ser Senior Global Fellow aí do curso. Então, para mim, é especialmente gratificante estar entregando essa aula inaugural hoje aqui para vocês. Espero que, num futuro bem próximo, a gente possa retomar os encontros presenciais aí na Rua Rocha. Espero ansioso pela oportunidade de voltar e começar a exercer efetivamente essa posição de Senior Global Fellow presencialmente, mas enquanto isso não é possível, façamos aqui dessa maneira remota e segura nessa crise sanitária pela qual passamos. Então, vamos à aula. O título: Pandemia e Cidadania, os direitos humanos em tempos de crise sanitária. E a aula está dividida em 3 partes. Na primeira, eu falarei sobre a pandemia e farei algumas observações sobre a atuação comparada à performance dos países nesta crise sanitária. Que avaliação podemos fazer da resposta dos diversos países a essa pandemia? Foram boas? Foram ruins? Como comparar países? Pode-se responsabilizar governantes pelo sucesso ou fracasso dessas respostas? Na segunda parte, eu falarei sobre a cidadania no Brasil. Em que estado a pandemia encontrou a cidadania no Brasil? Houve progresso desde a Constituição Cidadã de 88? Quão longo é o caminho que ainda temos a percorrer para alcançar uma cidadania mais plena no Brasil? E na terceira e última parte, eu falarei sobre a cidadania durante a pandemia. E como eu espero mostrar, não se trata apenas de uma rima, e de uma rima pobre ainda por cima. Na minha opinião, a relação entre pandemia e cidadania é profunda, complexa e importante. Meu argumento central é de que a pandemia, assim como toda a crise, tem uma relação até certo ponto paradoxal com a cidadania. A pandemia, ao mesmo tempo, expõe de maneira dramática, como o Oscar já mencionou na introdução, os graves defeitos de nossa cidadania incompleta. Mas também abre uma janela de oportunidade ímpar para que esses defeitos sejam corrigidos, abre uma oportunidade para que caminhemos, talvez mais rapidamente, rumo a uma cidadania mais plena. Ou pelo menos é isso que eu vou sustentar nessa aula, e é essa a parte mais positiva e alvissareira da mensagem que eu queria deixar aqui hoje. Então, vamos lá. Primeira parte, começo então pela pandemia. Pode parecer óbvio, mas no contexto atual, eu acho que precisa ser repetido em toda e qualquer oportunidade. A atual crise sanitária do Covid-19 já é a crise sanitária mais grave dos últimos 100 anos. E uma das crises mais graves, sanitária ou não, da história recente da humanidade. Em pouco mais de um ano, já são 120 milhões de casos no mundo e mais de 2,6 milhões de mortes. São dados da Universidade Johns Hopkins, dos Estados Unidos. Somente a gripe espanhola foi mais letal em tão curto espaço de tempo. Nem mesmo a crise da AIDS, que já matou 32 milhões de pessoas em 4 décadas, foi tão fulminante. E para fazer uma última comparação, que eu gosto de usar aqui com meus alunos no King's College, aqui em Londres, a Covid já matou, em um ano, 2 vezes mais, ou seja, o dobro, do que todas as guerras do mundo, internas e externas, mataram nos últimos 25 anos. Eu acho que é bom repetir, em um ano, a Covid matou mais do que o dobro do que todas as guerras do mundo, internas, como guerras civis, e externas entre países, já mataram nos últimos 25 anos. São dados da Universidade de Uppsala, da Suécia. Não pode haver dúvidas, portanto, de que a crise é gravíssima. Não é, como qualquer pessoa minimamente inteligente e honesta já conseguia antever nas primeiras semanas de crise, uma mera gripezinha, muito menos um mero resfriadinho. É uma crise seríssima, e assim é tratada corretamente pela maioria dos países do mundo e pelas importantíssimas organizações internacionais de saúde, como a Organização Mundial da Saúde,
da qual já fomos protagonistas e hoje, tristemente, nos tornamos párias. Poucos sabem, mas a Organização Mundial de Saúde é fruto de uma proposta de um médico brasileiro, o Dr. Geraldo Horácio de Paula e Souza, que hoje dá nome a um prédio da Faculdade de Saúde Pública da USP. Um paulista de Itu, que juntamente com um colega chinês fez a proposta que não estava nos planos da ONU no pós-guerra. Poucos sabem também, mas o segundo diretor-geral da Organização Mundial da Saúde foi outro brasileiro, Marcolino Gomes Candal, um carioca. Foi também quem ocupou o posto pelo período mais longo da história da Organização Mundial de Saúde. Foi diretor-geral por 20 anos, de 53 a 73. Sua especialidade, curiosamente, era a malária, outra doença grave, mas para a qual, essa sim, tem cura hoje, tem tratamento. A cloroquina, que se mostrou inútil, como quase todos sabem, ao tratamento da Covid-19. É particularmente triste, portanto, ver o Brasil, um verdadeiro expoente da saúde pública internacional, ter sua reputação vilipendiada por verdadeiros cretinos fundamentais. Me desculpe a deselegância, mas há momentos em que há preciso ser claro. Para quem não conhece, o cretino fundamental, na definição do criador da expressão, o escritor carioca Nelson Rodrigues, é aquela pessoa capaz de deturpar o que é óbvio ululante. E é óbvio ululante que essa crise é a crise mais grave pela qual a humanidade já passou nos últimos 100 anos na área da saúde. Então, sobre a extrema gravidade da crise, não pode haver dúvidas. O que será discutido por muito tempo ainda, e aqui sim pode haver discussão, é se a crise poderia ter sido menos letal do que foi. Infelizmente, continua sendo, quase um ano depois do seu início. A questão aqui é se as respostas dadas à pandemia pelos diversos países, isto é, pelos governos e sociedades, poderia ter sido melhor. Se ela poderia ter evitado, ou ao menos minimizado, a verdadeira carnificina que acontece em alguns países. A enorme diferença no número de mortes por Covid entre países já é uma indicação inicial de que alguns países responderam melhor à crise do que outros. O exemplo que já virou clássico é o da Nova Zelândia, da primeira-ministra Jacinda Ardern, que teve apenas 26 mortes até agora, ou seja, 0,5 mortes por 100 mil habitantes. Mas há muitos outros, menos populares, que também tiveram essa performance boa durante a crise. Taiwan, por exemplo, Singapura, Tailândia, todos com mortes ainda mais baixas do que a Nova Zelândia em relação ao tamanho da população. E há muitos outros países onde as mortes não foram assim tão extraordinariamente baixas, como na Nova Zelândia, na Tailândia, em Taiwan, mas foram baixas, como, por exemplo, o Japão, a Coreia do Sul, a Islândia, a Noruega, a Austrália e também o nosso vizinho Uruguai. Todos esses países e muitos outros, mais ou menos 70 no total, mais de um terço dos países do mundo, tiveram mortes abaixo de 20 pessoas por 100 mil habitantes. Um número relativamente baixo, bem abaixo da média mundial, por exemplo, que está em 34 mortes por 100 mil habitantes, levada para cima, é claro, pelos países que têm muitas mortes. Então, a existência de tantos países com situação geográfica, população, culturas diferentes, que conseguiram, por assim dizer, domar o coronavírus, são outra indicação de que não se tratava de uma tragédia inevitável. Do outro lado desse ranking mórbido e trágico está, infelizmente, como sabemos, o Brasil. Com 282 mil mortes até agora, já são 134 para cada 100 mil habitantes. E esse número, infelizmente, como a gente sabe, deve piorar muito ainda. Só na preparação desta aula, nos últimos dias, eu tive que revisar diversas vezes para cima esse número. Eu comecei em 270 mil no sábado, hoje 282 mil, e acho que ainda nem está computando as 2.800 mortes de ontem, que foram o recorde até agora. Nossas mortes até agora, portanto, são 300 vezes maiores per capita do que as da Nova Zelândia, Taiwan, Tailândia, daqueles países que eu mencionei. E muito superiores a todos aqueles outros 70 países que eu também já mencionei. Agora,
É claro que não é possível nem razoável concluir, exclusivamente desses números, que países com alto número de mortes foram negligentes ou criminosos. E é justo lembrar também que o Brasil não está sozinho no topo desse ranking macabro. Se fizermos um corte em 100 mortes por 100 mil habitantes, veremos que há 35 países nessa situação e que há 20 países acima do Brasil. E entre esses países que poderíamos classificar como de performance ruim, vamos dizer assim, no combate à pandemia, ao menos no que toca ao número de mortes, estão até democracias mais consolidadas que a nossa e com governos menos disfuncionais, como, por exemplo, o próprio Reino Unido, onde eu moro, ou a Itália, os Estados Unidos, nossos irmãos portugueses, a Espanha, a França e até mesmo as geralmente badaladas Suécia e Suíça. Não é possível, então, fazer uma correlação direta entre qualidade da democracia e performance na pandemia, ao menos não exclusivamente pelo número de mortes na pandemia per capita de cada país. Para uma análise mais robusta de performance comparativa entre países, vai ser preciso ir além, vai ser preciso estudar fatores demográficos, como estrutura etária e de gênero da população, fatores socioeconômicos, como nível de pobreza e desigualdade, fatores médicos como prevalência de comorbidades na população, diabetes, obesidade, doenças cardíacas e muitos outros. Mas não se trata de minimizar, de forma alguma, o comportamento nefasto dos líderes políticos de alguns países, e o pior exemplo é, infelizmente, o nosso, de negar a gravidade da pandemia. E, no nosso caso, não foi apenas negacionismo da gravidade da crise. Como sabemos, houve também ação deliberada para minar os esforços de quem tentou combater a crise. Foi uma verdadeira sabotagem. Fomos o único país do mundo no qual o ministro da Saúde foi demitido durante a crise, não por incompetência, mas por insistir em implementar as medidas consensuais recomendadas pela comunidade científica. E eu estou falando, é claro, da demissão do primeiro ministro da Saúde, em abril de 2020, e não do simulacro de ministro que acaba de cair, levando o Brasil ao 4º ministro da Saúde durante a pandemia, talvez aqui outro recorde mundial. E adivinhem, para terminar essa primeira parte, que outro país do mundo trocou de ministro da Saúde durante a crise? A Nova Zelândia, mas por conta de erros cometidos na implementação da quarentena. E erros esses que, pasmem, levaram a 2 casos de infecções que poderiam ter sido evitados. E o ministro da Nova Zelândia caiu. Eu não tenho dúvidas, portanto, para terminar essa primeira parte, de que essas diferenças tão significativas de número de mortes entre países têm sim a ver com a atuação dos governos. As medidas sanitárias adotadas ou não adotadas, como o lockdown, o distanciamento social, o investimento em leitos hospitalares e vacinas, foram, sim, é claro, decisivas para um melhor ou pior resultado. O meu ponto apenas é alertar contra argumentos simplistas que acabam, por vezes, por até atrapalhar, ao invés de ajudar, na apuração e imposição de responsabilidade aos governantes, que é extremamente necessária. Sou até paradoxal, mas, na minha opinião, a responsabilidade do presidente do Brasil já está mais do que clara e independe do número de mortes da pandemia. A atitude negacionista da gravidade da crise e sabotadora dos esforços em combatê-la são, na minha opinião, crimes de conduta, para os quais o resultado agrava, mas não é necessário para gerar a responsabilidade. Então, se essa responsabilidade vai resultar em consequências ou não, é outra questão, cuja resposta a gente vai conhecer no futuro, breve ou não tão breve. Passemos, então, agora à segunda parte da aula sobre a cidadania. A cidadania, como se sabe, é uma palavra que vem do latim civitas e que, por sua vez, teria evoluído a partir da raiz latina civis. Civis eram os homens e mulheres livres que moravam nas civitas, na cidade, ou seja, os cidadãos e cidadãs da cidade de Roma Antiga. O sentido dessa palavra cidadão era, portanto, territorial, geográfico, isto é, atrelado a uma cidade específica, mas também normativo. Cidadão era o possuidor de certos direitos e o conjunto desses direitos era a cidadania. Cidadania, portanto, é o conjunto de direitos que são próprios ao cidadão.
e a cidadã também, é claro. Embora, como saibamos, as mulheres e muitos outros grupos foram excluídos total ou parcialmente da cidadania por muito tempo. Mas quais são esses direitos da cidadania no mundo de hoje, nesse início do século XXI? E que relação têm esses direitos com a pandemia? Há um intenso debate moral e filosófico sobre quais são ou quais deveriam ser os direitos da cidadania. Qual é o exato conteúdo desses direitos? Quem deve ser considerado cidadão ou cidadão no mundo globalizado em que vivemos? Faz sentido ainda atrelar esses direitos ao determinado território, como faziam os romanos? Ou seriam esses direitos hoje universais, direitos de todos pelo simples fato de pertencerem à humanidade? Esse é o projeto, como se sabe, da Declaração Universal de Direitos Humanos, a chamada Magna Carta Internacional, que fala em direitos inalienáveis de todos os membros da família humana, já na primeira sentença do preâmbulo. Mas, como a gente sabe, a ideia da universalidade é bonita, mas é um projeto em andamento, inacabado. E os direitos humanos de cada pessoa dependem muito, ainda hoje, do acidente do destino, do local onde a pessoa teve a sorte ou o azar de ter nascido e de residir. Tome, por exemplo, o direito à saúde, foco das minhas pesquisas, relevantíssimo na pandemia, é claro, como o Oscar já apontou, e reconhecido no artigo 25 da Declaração Universal de Direitos Humanos, além de vários outros tratados internacionais. Ainda há 1/3 de países no mundo que não reconhece esse direito na legislação nacional. Notadamente, os Estados Unidos da América é um entre esses países. E, além disso, é bom lembrar que o mero reconhecimento de um direito na legislação não se traduz automaticamente em efetividade desse direito na prática. E o Brasil, é claro, é um bom exemplo. O título 2 da Constituição de 88 talvez seja o mais completo catálogo de direitos humanos existentes em uma Constituição. Ele reconhece não apenas os chamados direitos civis, como o direito à vida, à liberdade, à expressão, à consciência e à crença, como também os direitos políticos, direitos de votar e ser votado, mas também os direitos sociais, como a saúde, que já mencionei, a educação, a moradia, os trabalhos, ou o trabalho, as condições dignas de trabalho. Nossa Constituição inclui também, é bom lembrar, o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. A Constituição consagrou, portanto, o que poderíamos chamar de uma cidadania completa, e daí a denominação de Constituição Cidadã. Para usar as categorias do sociólogo britânico Thomas Marshall, nossa Constituição reconhece tanto a cidadania civil, como a cidadania política e a cidadania social. Mas tudo isso, é claro, e esse é o ponto mais importante, está escrito num pedaço de papel. E o papel, como se sabe, aceita tudo. Quando esse pedaço de papel é chamado de Constituição, ele ganha, é claro, um status jurídico, de lei maior do país, de lei suprema. Todos os poderes do Estado e todos os cidadãos ficam teoricamente submetidos, subordinados às normas incluídas nesse pedaço de papel que a gente chama de Constituição. Mas a cidadania efetiva, a cidadania plena, civil, política e social, depende de muito mais do que o reconhecimento constitucional para se tornar realidade. Como já alertava o deputado Lisânias Maciel, deputado constituinte, em discurso na Assembleia Constituinte de 87, abro aspas, nós sabemos que uma das maiores dificuldades na promulgação de uma Constituição é exatamente dar efeito às suas normas. Fecha aspas. Do contrário, ele continuava, abro aspas de novo, nossa Constituição se transformará numa mera declaração formal de direitos que nunca serão implementados. Então eu pergunto, a nossa Constituição de 88 se tornou uma mera declaração formal de direitos? A cidadania do Brasil é real ou meramente formal? Não são perguntas, obviamente, que se possam responder com um simples sim ou não, nem que se possa esgotar em uma única aula como essa.
Mas, de modo geral, eu acho que é possível dizer que, até 2018, pelo menos, ou seja, quando se completaram os 30 anos da Constituição Cidadã, ela não havia se tornado uma mera declaração formal de direitos, um mero tigre de papel, como eles dizem por aqui. Houve, na minha opinião, significativo progresso em muitas áreas, embora em várias outras, é claro, o progresso foi bem menor, e em outras talvez tenhamos até piorado. Como bem colocou o historiador José Murilo de Carvalho no clássico livro Cidadania no Brasil, O Longo Caminho, que eu tenho certeza que está nas suas listas de referências, e se não tiver, eu recomendo que vocês leiam, ele disse: os progressos feitos são inegáveis, mas foram lentos e não escondem o longo caminho que ainda falta percorrer. E é nesse contexto de cidadania, por assim dizer, melhorada, porém incompleta, e de certo modo fragilizada, é claro, nos últimos anos, que a pandemia encontrou o Brasil. E é sobre esse complexo relacionamento entre pandemia e cidadania que eu passo agora a falar na última parte dessa aula. Os direitos humanos em tempos de crise sanitária. Pandemias, assim como outras crises graves, são eventos que testam profundamente a fibra moral da sociedade, uma expressão que eu aprendi com o Oscar num artigo recente que ele escreveu para a Folha, fibra moral da sociedade. Acho que, se não me engano, era o artigo sobre as vacinas privadas, sobre o qual eu falei ontem na reunião lá no Sírio-Libanês. Então, essas crises, pandêmicas ou não, elas expõem de maneira dramática tanto os nossos defeitos como nossas virtudes. São, assim, como fraturas expostas, para usar uma metáfora médica, elas deixam tudo ali visível, a olho nu, arrombando a retina de quem vê, para lembrar uma bela poesia de Chico Buarque de Holanda. Ou, para adaptar uma metáfora que aprendi com o rapper Mano Brown, numa excelente entrevista com o médico Drauzio Varela, aquele famoso médico daquela famosa televisão, as crises mostram o que o Mano Brown chamou de cara da sociedade, como ela realmente é, sem maquiagem. E a Covid-19 fez exatamente isso, colocou a nu o estado de vitalidade ou de precariedade da cidadania nos países ao redor do mundo. As pandemias desnudam o estado da cidadania em um país por uma série de motivos entrelaçados. Em primeiro lugar, porque a intervenção do poder estatal na sociedade se torna ainda mais necessária numa emergência. Governos são chamados a tomar medidas excepcionais para debelar a crise. E esses poderes amplificados, em segundo lugar, trazem, ao mesmo tempo, uma oportunidade e um risco. Uma oportunidade ao Estado para enfrentar a crise de modo eficiente e com respeito aos direitos humanos, mas também um risco aos cidadãos de que o Estado abusará desses poderes, ou será omisso, ou incompetente, ou até mesmo criminoso. Ou tudo isso ao mesmo tempo, o que é o pior pesadelo possível que alguns países estão vivendo. Um giro ao redor do mundo nos traz exemplos de todas essas situações. Houve muitos abusos dos poderes excepcionais adquiridos pelo Poder Executivo para enfrentar a pandemia. No relatório recente sobre o impacto do Covid na democracia e nos direitos humanos, o Instituto Americano Freedom House apurou que houve piora da democracia e dos direitos humanos em 80 países durante a pandemia. Nos demais países houve estagnação e apenas em um país, que eu não consegui identificar ainda pela leitura do relatório, houve melhora. É um país na África, mas eu não consegui identificar só pelo mapa que a Freedom House disponibilizou no site deles. Talvez seja um bom projeto de pesquisa aí para vocês, que estão começando no primeiro ano, identificar qual foi o único país do mundo que durante a pandemia melhorou na democracia. Mas os principais retrocessos, segundo esse relatório, se deram nas seguintes áreas: suspensão, atraso ou limitações de eleições, enfraquecimento do controle do executivo pelo legislativo e pelo judiciário, restrições à mídia, restrições ao direito de protesto, violações ao direito à liberdade
e aumento da violência policial. Esses retrocessos ocorreram principalmente em países onde a cidadania e a democracia já eram mais frágeis. Mas não foram apenas neles, como nós veremos. Na Hungria, por exemplo, o governo já autoritário de Viktor Orbán conseguiu passar uma emenda à Constituição durante a pandemia, conferindo ao executivo amplos poderes para governar por decreto e sem escrutínio do parlamento ou do judiciário. Um desses decretos, por exemplo, cancelou eleições locais, outro fechou o judiciário por tempo indeterminado, e um terceiro criou o crime de disseminação de notícias falsas sobre o Covid-19. Situações similares ocorreram na Polônia, Bulgária, Índia e em vários outros países. O exemplo mais dramático de retrocesso da democracia e da cidadania durante a pandemia tenha sido talvez o de Mianmar, antiga Burma, onde houve um golpe militar e prisão domiciliar da líder eleita, Aung San Suu Kyi, por suposta violação de regras de combate à pandemia durante a campanha eleitoral. No que toca à liberdade de ir e vir, o caso mais emblemático, acho que foi certamente o lockdown brutal imposto pela China na cidade de Wuhan, na província de Hubei, onde os primeiros casos de coronavírus foram identificados. Naquela cidade, que tem 11 milhões de habitantes, o lockdown foi imposto praticamente sem aviso prévio, em questões de horas, e durou meses, de janeiro a junho. Entre muitas medidas duras, as ordens para as pessoas não saírem de casa beiraram a prisão domiciliar. Há vídeos na internet mostrando oficiais soldando portas das residências para impedir as pessoas de saírem à rua. Oficiais do governo chinês foram de casa em casa fazer testes forçados e levar infectados à força para isolamento em hospitais. Há até relato de que uma criança com deficiência tenha morrido por falta de comida quando seus pais foram levados à força para fazer isolamento. Mas não estaria a China justificada em sua estratégia? Alguém poderia perguntar. Ainda que draconiana e violadora dos direitos humanos, já que conseguiu diminuir consideravelmente as mortes? Foram 5 mil mortes na China até agora, se pudermos confiar nos dados, mas acho que mesmo que haja incorreções nesses dados, e mesmo que multiplicamos por 10 esses números, são 5 mil mortes, ou 50 mil que sejam, para uma população de 1,4 bi. Não estaria justificada estariam justificadas as medidas autoritárias de lockdown? Eu diria que não. E poderia citar não só a Nova Zelândia, como sempre, mas também alguns vizinhos da China, Taiwan, Singapura, Coreia do Sul, Austrália, como exemplos de que é possível debelar a crise com medidas muito menos draconianas e de restrição à liberdade do que foram adotadas lá. Agora, já me encaminhando para a parte final, eu gostaria de observar que, mesmo em países com experiência democrática mais consolidada, há situações em que os direitos humanos foram afetados. Aqui os problemas não foram exatamente o abuso nu e cru dos poderes emergenciais, mas um uso exagerado, isto é, desproporcional, dos poderes de limitação de alguns direitos que são inerentes, como nós sabemos, a todas as crises e difíceis de se implementarem. Não se trata de uma questão fácil e simples, determinar até que ponto um Estado democrático pode chegar na limitação desses direitos. Mas vejamos um exemplo da França, por exemplo. Assim como em vários outros países, a França declarou um estado de emergência sanitária em 23 de março de 2020 para tentar debelar a crise. E essa declaração deu ao primeiro-ministro uma série de poderes extraordinários para combater a pandemia, incluindo um poder parecido com o da Hungria de legislar por decreto em uma série de áreas. Em uma dessas áreas, o governo resolveu usar esses poderes, por exemplo, para aumentar o prazo das chamadas prisões temporárias, aquelas que se dão antes mesmo de ter havido processo ou condenação. Segundo o governo francês, por conta da pandemia, era preciso aumentar esses prazos para 6 meses e sem necessidade de confirmação por um juiz, que é um direito básico
de todo o cidadão francês. Qual a diferença entre a França e os países acima citados, como a Hungria ou a China? É que na França ainda há um judiciário independente capaz de fiscalizar o governo, mesmo durante o estado de emergência. E foi exatamente o que o Conselho Constitucional da França, a corte mais alta do país, acabou fazendo quando declarou o decreto do governo inconstitucional por ferir o artigo 66 da Constituição francesa, que garante a liberdade e o habeas corpus. Então, passemos agora para a cidadania social, de que ainda não falei. Falei apenas da cidadania civil e política, mas é preciso falar também da cidadania social, pois, como vimos, sem ela não há cidadania plena. Os efeitos mais visíveis da pandemia são, sem dúvida, a morbidade e a mortalidade, o número trágico de mortes e adoecimentos que já lembramos no início e que provavelmente estão subestimados. Mas a tragédia humana da pandemia não se resume apenas a esse lado mais visível da doença e da morte. Há ainda outros efeitos que estão presentes em todas as pandemias, como o impacto na economia e no emprego, na educação e no bem-estar geral das pessoas em quase todos os seus aspectos. Esses efeitos são decorrentes tanto do vírus diretamente, a doença e a morte afetam diretamente a economia, o emprego e o bem-estar, e é por isso que, na minha opinião, não faz sentido colocar medidas de isolamento e a economia como se fosse um conflito, mas há também os efeitos indiretos da pandemia que advêm das medidas sanitárias adotadas para minimizar as infecções e as mortes. O fechamento das escolas, o fechamento do comércio, as restrições à circulação das pessoas, que alguns países, como vimos, chegaram a medidas drásticas de lockdown e até toques de recolher, e que também podem gerar efeitos devastadores, não dá para negar. Perda de emprego e renda, aumento de distúrbios psicológicos, crescimento da violência doméstica, déficit educacional e, no limite, até a fome e a própria morte. Mas a cidadania social, isso é, o respeito aos direitos sociais, aqui também fazem uma diferença importantíssima na minimização do sofrimento das pessoas nos diversos países. E foi nos países com cidadania social mais consolidada, onde a preocupação com os direitos sociais, em especial com a desigualdade e a pobreza, onde esses valores são arraigados no cerne da sociedade e do governo, onde auxílios relativamente generosos impediram que a pandemia se tornasse também uma catástrofe social e não apenas de saúde, que a população sofreu menos. Mas, em muitos países, como sabemos, esses auxílios nem sequer existiram, ou quando existiram, foram insuficientes, ou foram interrompidos abruptamente. No início da pandemia, o Banco Mundial já alertava que a pobreza cresceria no mundo pela primeira vez nos últimos 20 anos. A estimativa de abril de 2020 era de que entre 40 e 60 milhões de pessoas ao redor do mundo voltariam à pobreza extrema em 2020. Em outubro, a estimativa foi revisada para quase o dobro, entre 88 e 115 milhões de novos pobres extremos no mundo. Em janeiro deste ano, nova revisão. Os números subiram para 119 e 125 milhões de pessoas. Então, para concluir essa aula, eu queria voltar ao caso do Brasil. Qual foi e tem sido o impacto desta grave crise sanitária na cidadania no Brasil? Eu devo confessar que eu fiquei um pouco surpreso com a resiliência da nossa cidadania civil e política até o momento. Tendo testemunhado o que ocorreu na Hungria e na Polônia aqui na Europa e em outros países ao redor do mundo, como vimos mais cedo, eu temi que a pandemia pudesse ser o álibi perfeito para o endurecimento do nosso já abalado regime democrático. Eu temi que o Brasil fosse experimentar uma piora ainda maior no estado de saúde das liberdades civis e políticas do que já experimentou nesses últimos anos.
Não houve, por exemplo, um flerte sério do governo, ao que me parece, com a possibilidade de decretação de estado de defesa, por exemplo. Isso tem a ver, infelizmente, na minha opinião, com o negacionismo perverso da crise, que, paradoxalmente, impediu o governo federal de justificar medidas antidemocráticas mais drásticas, pois essas medidas pressupõem, é claro, o reconhecimento de que há uma emergência a ser debelada. Se isso é negado, como justificar um estado de defesa, um estado de sítio? Também não houve cancelamento, como em outros países, de eleições. Pelo contrário, tivemos eleições. Não houve limitação importante, na minha opinião, do controle do executivo, seja pelo legislativo, seja pelo judiciário. Houve centenas de emendas pelo Congresso às proposições legislativas do governo durante a pandemia. Tiveram leis que partiram do próprio poder legislativo durante a pandemia. Tivemos dezenas de decisões judiciais controlando os poderes do executivo. Até mesmo os nefastos ataques à imprensa pareceram ter arrefecido um pouco durante a pandemia. Embora saibamos que aqui a causa tem mais a ver com o escândalo de corrupção que veio à tona no caso das rachadinhas do que com a pandemia. Agora, eu não quero dizer com isso que a cidadania civil e política no Brasil está em plena saúde. Claro que não. Pelo contrário, houve claro retrocesso nos últimos anos, como todos os indicadores independentes internacionais mostram e nossos pesquisadores brasileiros também. O que me surpreende é que não tenha piorado ainda mais durante a pandemia. Um risco que não poderia ter sido descartado antecipadamente, como vimos e que se concretizou em vários outros países do mundo. É triste, eu sei, ter que comemorar a estagnação de uma situação precária, mas é isso, infelizmente, o que nos resta nesse difícil momento, nesses tempos bicudos, para roubar de novo uma expressão que o Oscar gosta de usar em relação à atual situação do Brasil. Mas e a cidadania social? Falei da civil e política, e a social? Aqui, infelizmente, o cenário é ainda mais preocupante, na minha opinião. Como eu já disse, as crises expõem as vísceras de uma sociedade de forma brutal. E no campo da cidadania social, as crises sanitárias são particularmente reveladoras daquela cara sem maquiagem dos países. Como é sabido, as doenças pandêmicas elas tendem a atingir com muito mais força os grupos sociais mais vulneráveis. Isso tanto no que toca à saúde, a morbidade, a mortalidade, como no que toca aos efeitos econômicos da pandemia, o desemprego, a queda de renda, a fome. Quem não tem acesso à água encanada, não pode trabalhar de casa, divide a casa com inúmeros parentes, já tem saúde precária, adoece, sofre e morre muito mais durante pandemias do que o resto da população. E como o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo, essa desigualdade de sacrifício, por assim dizer, durante uma pandemia, tem de ser muito pior por aqui. Para tentar resumir, nossa epidemia da desigualdade dá mais combustível para as desigualdades pandêmicas. E por mais que o auxílio emergencial tenha de IDH baixo, a taxa de mortalidade de quem é internado com Covid é de quase 62% em média. Ou seja, de 6 a cada 10 pessoas que entram no hospital com Covid, morrem. Enquanto nos municípios de IDH muito alto, ou seja, o topo desses 4, a taxa cai para 32%. Menos da metade, 3 a cada 10 pessoas, quase a metade, morrem quando entram nos hospitais.
E como a gente sabe, a pobreza no Brasil tem cor. E, por consequência, as mortes da Covid também. Entre os pretos e pardos, a mortalidade média das pessoas internadas com Covid foi de quase 55%. Entre os brancos, foi de 37%. Quando juntamos a pobreza com a raça, a disparidade das mortes fica ainda mais chocante. A mortalidade entre os pretos e pardos sem escolaridade, que foram internados com Covid, foi de inacreditáveis 76,4%. Quase 8 entre 10 pretos e pardos sem escolaridade, analfabetos ou analfabetos funcionais ou com educação primária, morreram quando entraram no hospital. Quase 8 entre 10. Sabem qual foi a taxa de mortalidade entre os brancos, como nós, e com alta escolaridade, como nós? 19,65%. Ou seja, menos de 2 mortes para cada 10 pessoas internadas. Os dados são de um estudo excelente da PUC do Rio de Janeiro. Eu vou disponibilizar todas as fontes dos estudos que eu estou citando para vocês, se vocês quiserem. Então, o que esses dados nos dizem sobre o estado de saúde da nossa cidadania social? Quando pensamos nos mais de 282 mil mortos por Covid no Brasil, precisamos lembrar desse importante fato. Apesar da retórica sedutora de que o vírus é igualitário, de que não respeita fronteiras, nem raça, nem classe social, a verdade sobre a mortalidade do vírus está longe disso. Bom, mas para terminar, Oscar, eu não quero acabar essa aula nesse clima desolador. Você disse que a aula magna tem uma função de identificar caminhos, de identificar possibilidades, oportunidades, e é exatamente isso que eu quero fazer agora, nesse último minuto. Embora possa parecer o contrário, eu sou, na verdade, um otimista incorrigível. Toda crise, além da devastação, ela abre também janelas de oportunidade de mudança que dificilmente surgem em tempos normais. Como disse Yuval Harari, autor do livro Sapiens, as crises costumam acelerar os processos históricos. Ideias antes tidas como impensáveis tornam-se mais palatáveis e até mesmo irresistíveis, como ocorreu, por exemplo, com os auxílios emergenciais, concedidos ao redor do mundo por governos de todas as cores ideológicas. É difícil justificar, num cenário devastador de crise, que uns tenham que sofrer mais que outros simplesmente por conta de sua condição socioeconômica. O gosto amargo da desigualdade torna-se ainda mais impalatável e descredibiliza narrativas que tentam justificar a desigualdade jogando a culpa nos pobres, como, por exemplo, a narrativa nefasta, na minha opinião, do Bolsa Esmola. As crises, elas podem tornar o ambiente político mais favorável, mais poroso à adoção de políticas públicas igualitárias e redistributivas, como mostram, aliás, precedentes históricos. Foi depois da devastação da Segunda Guerra Mundial, tem que se lembrar, que foi erigido o edifício dos direitos humanos e o do estado de bem-estar social, duas das maiores conquistas da humanidade. Foi a experiência nefasta da ditadura militar no Brasil que nos levou à Constituição Cidadã de 1988, que nos levou ao direito à saúde, que nos levou à criação do SUS, sem o qual estaríamos em situação ainda pior nessa pandemia. Não é de todo absurdo sonhar, então, na minha opinião, que essa pandemia possa gerar o combustível que nos falta para completarmos nosso longo caminho em direção à cidadania. Então, que 2021 seja um ótimo ano letivo para vocês e, quem sabe, o ano da guinada. Muito obrigado. Bom, eu gostaria, antes de passar a palavra para os alunos, para que eles possam fazer perguntas, devolver a palavra também ao professor Roberto,
eu queria agradecer imensamente ao professor Otávio Ferraz e colocar que uma das funções também de uma aula magna é a de dar boas-vindas aos alunos que chegam. E não há forma mais adequada de dar boas-vindas dentro de uma universidade do que o convite aos que chegam para que pensem, para que reflitam criticamente e para que entendam que a função mais nobre do conhecimento é contribuir para o bem comum. E acho que a carreira de Otávio Ferraz expressa num átimo nessa aula magna é uma indicação de como ele colocou, ao longo de todos esses anos, em pró da sociedade, em pró da saúde, em pró da justiça, em pró da luta contra a desigualdade, tudo aquilo que ele, de maneira excepcional, adquiriu ao longo desses anos. Então, Otávio, eu, em nome da comunidade da Fundação Getúlio Vargas, agradeço a sua disponibilidade para partilhar conosco, para nos inspirar num momento tão duro, mas também para demonstrar o que é possível fazer com conhecimento. Então, agradeço mais uma vez, de coração, e abro a palavra, passo para o Roberto, que vai conduzir essa sessão daqui em diante. Muito obrigado. Obrigado, Oscar. Obrigado, Oscar. Muito obrigado, Otávio, pela belíssima aula. De fato, como o Oscar mencionou, é algo muito inspirador para mim, enfim, para o curso, para os ingressantes no curso, começar essa vida acadêmica com uma aula como a sua. Eu vou abrir, então, o microfone para as pessoas poderem fazer as perguntas, é só levantar a mão, quem quiser fazer pelo chat pode fazer. Eu sei que a professora Heloísa Estelita tem uma pergunta já para fazer, então eu vou fazer uma pergunta também, Otávio, se me permite, e aí eu passo para a Elo e deixo aberto para os alunos fazerem também. Gostaria muito que os alunos também participassem. Otávio, a minha pergunta vai um pouco no campo desses mecanismos constitucionais. Enfim, você passou pela separação de poderes sem usar essa expressão especificamente. Enfim, você falou da atuação do judiciário, você falou um pouquinho da atuação do legislativo. Eu queria te perguntar um pouco sobre a nossa federação. Se a nossa federação foi uma bênção para essa pandemia, se é que dá para falar nisso, né, no caos que a gente está e que você muito bem descreveu, ou se, enfim, ela atrapalhou, né? Então, eu queria a sua visão sobre como é que foi a nossa federação nesse momento de crise sanitária. Se ela, enfim, evitou que a piora fosse ainda maior, ou se, de fato, não, ela não foi nada disso, ela conseguiu piorar tudo que já era ruim. Então, era um pouco essa minha pergunta. Professora Heloísa, fique à vontade. Já vou emendar. Professor Otávio, foi um prazer ouvi-lo. Muito obrigada pela generosidade de abrir nosso ano virtual. Bem-vindas e bem-vindos. Queria muito encontrar com vocês pessoalmente. Isso acontecerá em breve. Até acho que vocês me alcançarem lá na frente, a gente já vai estar em sala de aula. Prazer ver meus colegas da GV, o Oscar, o Roberto, a Cássia, a Ana Elvira. Quem mais está aqui? O Daniel. Minha pergunta é a seguinte: no final do ano passado, no nosso encontro anual da GV, nós ouvimos um professor de Israel falar que também essa crise trouxe à tona ou recolocou uma luz na importância do direito na sociedade e nas crises pelas quais estamos passando, principalmente aquelas atreladas a ataques à democracia. Há 2 semanas atrás, meus alunos do terceiro ano estavam muito desanimados, muito tristes, porque nosso entorno não é fácil, e eu chamei o ministro Peluso para bater um papo com eles e trazer um pouco da experiência dele com relação ao papel do direito nesse momento. Porque a gente chega a duvidar que o direito tenha algum papel nessa, vamos dizer, entre aspas, revolução, nesse movimento que está acontecendo de mudança ou de desgaste de um modelo democrático. Então, já que esses alunos estão começando a estudar direito hoje, eu queria
ouvir de você como você vê o papel do direito nesse momento e no momento aí que nós estamos por enfrentar nos próximos anos. Muito obrigada. Obrigado, Elô. Algum aluno quer fazer, já emendar, e a gente faz uma rodadinha de 3 e passa para o professor Otávio, ou passo já para o professor Otávio? Fiquem à vontade. Lucas. Lucas tem uma pergunta, a Rafaela também. Gostei. Então, vamos fazer, Otávio, se você concordar, a gente faz esses 4, e aí a gente para você falar. Eventualmente, a gente faz uma segunda rodada, se for o caso. Então, Lucas primeiro e depois Rafaela. Boa tarde. Eu gostaria de fazer uma pergunta do que, como você vê a politização do controle da pandemia. Eu sei que tem um lado positivo, porque ela ajuda todos a trabalharem em comum, não em comum, mas pelo bem do grupo social que ele está visando, mas eu também vejo que às vezes ela reforça discórdias onde poderiam se construir pontes. Então, essa é a minha pergunta. Muito obrigado, Lucas. Vamos ouvir a Rafaela. Oi, professor, bom dia. Boa tarde, na verdade, né? A gente aprendeu numa atividade sobre a PEC emergencial que vai desvincular os recursos mínimos para a saúde e para a educação, e muitas pessoas estão argumentando que ela é necessária, né? Eu queria saber até que ponto o senhor acha que isso vai impedir esse caminho para a cidadania. Obrigado, Rafaela. Professor Otávio. Obrigado pelas perguntas. Então, vou pela ordem aqui que foram feitas. Roberto, a questão da federação. Essa questão, para mim, é uma das mais fascinantes em relação à pandemia, pelo seguinte motivo, e eu estou fazendo, na verdade, um projeto comparado com 60 países sobre as respostas que esses países deram à pandemia, chama Lex Atlas Covid-19, e os primeiros relatórios dos primeiros 20 países vão começar a ser publicados em 3 ou 4 semanas e vão estar disponíveis para todos, abertos na internet, no site da Oxford University Press. Vai chamar o Compêndio das Respostas Nacionais ao Covid-19 de Oxford. Então, depois eu posso compartilhar o link. E um dos pontos que a gente vai estudar é exatamente o papel do federalismo. Nesses 60 países, tem alguns que são federais, como o Brasil, tem outros que são unitários, como a França, e tem vários que ficam ali no meio do caminho. Como a gente sabe, federalismo e unitarismo não são 2 polos, né? É um espectro que os países se encaixam ali. Então, é uma questão muito interessante, né? Você tentar comparar. Os países federalistas se deram melhor na pandemia do que os unitaristas, ou foi o contrário, né? Então, é muito cedo para a gente tentar traçar uma análise comparada, mas voltando no caso do Brasil, a minha hipótese, só para completar, a minha hipótese é que um federalismo muito fragmentado na área da saúde é, em princípio, ruim para uma situação de pandemia, onde as fronteiras, apesar do vírus ter classe social, ter raça, não tem fronteira, né? Fronteira geográfica. Nesse ponto, está certo o comentário de que o vírus não respeita fronteiras. Então, um país muito fragmentado, com um sistema político e administrativo muito fragmentado, vai ter dificuldade, imagino, na condução da pandemia. O mesmo se dá em relação ao mundo, né? Se nós pensarmos que o mundo é uma federação de países, não adianta você ter um país que resolve muito bem a pandemia, mas tem uma fronteira com outro que não está resolvendo. Alguma hora o vírus vai entrar, ainda que seja feito um cordão sanitário ali naquele país. Então, como hipótese, eu imagino que os países federativos muito fragmentados, eles vão responder pior à pandemia. O caso interessante, para chegar no Brasil, sei que a resposta está um pouco longa, é o da Alemanha, que é um país federado, mas tiveram pactos entre o governo central
e os estados para adotar respostas harmônicas e tentar combater, assim, a pandemia. Então, aqui no Brasil, eu acho que o federalismo, apesar de poder ter sido a solução, de poder ter sido um obstáculo, acabou sendo parte da solução, se a gente pode chamar de solução, a tragédia que está acontecendo aí, né? Mas imagine se fôssemos um país unitário, com o chefe do poder executivo desse país negando a gravidade da pandemia, né? Imagina o Macron, na França, dizendo que o vírus é uma mera gripezinha que não precisa fazer nada em relação ao vírus. Então, eu acho que, no contexto brasileiro, o que poderia ser a solução, que seria a harmonização e o direcionamento central das medidas pelo Ministério da Saúde, acabou sendo uma esperança de tentar fazer algumas coisas, pelo menos nos níveis estaduais e municipais. Um último comentário sobre a pergunta. Tem um livro fantástico, para quem gosta de história da saúde pública, que chama A Era do Saneamento, do Gilberto Rockman, um professor da Fiocruz, que conta a história do movimento sanitarista brasileiro, o primeiro da primeira década do século XX, na época do Oswaldo Cruz, do Belisário Pena, do Miguel Pereira. E, naquele momento, todos os especialistas em saúde pública do Brasil, que, como eu falei na minha aula, sempre teve uma tradição muito boa, de excelência em saúde pública, demandavam exatamente a centralização da saúde pública do Brasil, porque eles não conseguiam combater as pandemias daquela época, epidemias de febre amarela, de varíola, de cólera, com o sistema tão fragmentado dos estados, que vocês lembram naquela época, era ainda mais fragmentado, porque cada estado era um feudo, né, dos governadores. E essas propostas de tentar criar um Ministério da Saúde, que só veio a ser criado em 1950, tinha exatamente essa ideia. Saúde, e sobretudo saúde pública, tem que ser uma coisa centralizada, harmônica, em que as medidas são adotadas no plano federal, com coordenação no território todo. Então, desculpe, a resposta foi longa, mas eu acho que é um dos temas mais fascinantes dessa pandemia. Heloísa, é um prazer te ver aqui também. Espero que no futuro bem próximo a gente possa se encontrar aí no café da Rua Rocha, ao invés de nesse café digital aqui. E eu acho que a questão que você colocou tem um pouco, é um pouco relacionada também à questão que o Roberto colocou, e eu lembro de um relatório daquela época ainda desse livro, foi o relatório Navy Pena, que dizia que o Brasil era um grande hospital. E as condições de saúde naquela época eram muito, muito ruins. Mas você falou também do professor de Israel e aos ataques da democracia e ao papel do direito. E esse é um dos temas centrais das minhas pesquisas. Eu estou classificado no sistema mais formal como um constitucionalista ou administrativista ou publicista, né? Eu dou aula de direito público aqui no King's College de Londres, mas quando eu tenho que definir a minha área de pesquisa, eu sempre falo que é direito e desenvolvimento, que é o papel do direito no desenvolvimento não só econômico, mas social e humano das sociedades. Então, a questão da cidadania plena, que eu falei na aula, civil, social, política, para mim, um tema de pesquisa, e o papel do direito nisso, né? Como eu disse durante a aula também, não basta colocar no papel, na Constituição, não basta transformar algo em lei, e ainda que seja a lei maior, a lei constitucional, para que isso produza efeitos na realidade, né? Então, eu queria complementar aqui, usando uma distinção que eu gosto muito e que, se eu não me engano, foi feito pela primeira vez por um professor americano
Roscoe Pound, de Harvard, sobre o Law in the Books e o Law in Action, o direito dos livros e o direito da realidade. Eu não entendo, como alguns entendem, que o direito dos livros é sempre inútil. Como você falou, tinha essa, esse pessimismo aí em relação ao papel do direito dentro dessa pandemia. Eu não acho que o direito seja nem de perto inútil. Eu acho que se não tivéssemos a Constituição de 88, e já emendo isso com a pergunta da Rafaela, para proteger o que a gente conseguiu construir, por exemplo, um SUS, para ficar na questão da saúde pública do Brasil, mas tem muitas outras áreas em que houve progresso, como eu disse, eu acho que a situação seria ainda pior. Então, esse espaço entre o direito dos livros e o direito da realidade, ele sempre existe em todos os países. Em alguns países ele é maior, em outros países ele é menor. Para usar de novo a Nova Zelândia como exemplo, eu acho que o espaço lá é bem menor do que é no Brasil, nas Filipinas. Mais incompleta. Mas eu acho que o direito ele tem uma função de tentar empurrar, de acelerar esse processo, mas que depende. Então, a gente não pode também fetichizar o direito e pensar que é o direito o principal motor de transformação social. Eu acho que a discussão aqui entra naquela questão da filosofia política entre cultura e instituições. Eu acho que elas se entrelaçam e que as instituições, o direito está entre elas são importantes, mas elas também são insuficientes. Então, você precisa de uma mudança de mentalidade, de cultura na sociedade, que o direito pode ajudar, mas não é uma condição suficiente, né? Você pode alcançar isso por outras maneiras também, extra-direito, como, por exemplo, sociedade civil, campanhas, politização. Aí eu já entro na questão do Lucas, né? O papel da politização. Então, para resumir, eu acho que nós não devemos ser pessimistas, o direito tem um papel importante, pode contribuir, mas não dá para fiz direito na USP, na primeira turma que estudou os 5 anos sobre a Constituição de 1988, eu li aquelas normas da Constituição e pensava, está resolvido. Quando eu me formar e eu virar juiz, que era a minha intenção naquela época, eu vou implementar todas essas normas e o problema brasileiro está resolvido. Acho que quem leu um artigo meu, pelo menos, dessa minha carreira acadêmica agora, dessas últimas 2 décadas, sabe que eu me desiludi muito com o papel do judiciário nessa empreitada, mas não a ponto de dizer que é inútil. Então, Lucas, a politização do controle da pandemia. Politização é um termo que dá para a gente usar de várias maneiras, né? Se a gente olhar pelo prisma da política, do papel da política, eu acho que a política ela é sempre importante, e aí já emenda isso com a resposta que eu dei para a Estelita, e a gente não pode prescindir da política, né? Quando a gente entra numa espiral de criminalização da política, eu não quero entrar no mérito da Lava Jato, acho que daria para ficar outro dia discutindo isso aqui, eu tenho opiniões fortes sobre isso, mas vamos dizer a criminalização da política na área de saúde. Eu acho que o que acontece no Brasil com a judicialização da saúde, que o Daniel Wang também estuda bastante, é uma forma de criminalização da política. Se você lê qualquer decisão do judiciário contra o Estado, contra o SUS, ela parte dessa premissa equivocada, na minha opinião, de que o Estado não faz nada, de que o Estado é péssimo, de que o SUS só tem corrupção, entendeu? Não tem um conhecimento dos grandes avanços que a criação do SUS e o desenvolvimento do SUS foi nesses últimos 30 anos. Então, se a politização é nesse sentido da política, eu acho que a política, numa democracia, é fundamental e deve ter o papel primordial na frente do direito e acima do direito na resolução dos problemas sociais.
repito, pensar que nós, advogados, ou os juízes, ou os promotores, com o livro na mão e com as leis, vão resolver os problemas graves do país, não é razoável e plausível. Agora, a politização, no sentido mais pejorativo, vamos dizer, aí, com certeza, ela, principalmente numa época de pandemia, ela pode ser perniciosa, né? Se a gente lembrar, por exemplo, que em épocas de graves crises, como a guerra, por exemplo, tiveram governos de coalizão aqui na Inglaterra, em vários outros países, para tentar debelar a crise. Então, suspendeu-se a politização, nesse sentido que você mencionou aí, por algum tempo, até que se resolvesse a crise, aí depois voltou a política e teve embates políticos, eleições, e quem ganhou, ganhou. Mas, durante essas crises, eu acho que a politização, sem dúvida, pode atrapalhar. Agora, um problema adicional no Brasil, só para complementar, é que não há um consenso dentro da classe política sobre a gravidade da crise, né? Seria o primeiro passo para você poder ter uma coalizão e uma sobre isso, a ação durante a crise. É complicado. Como o Oscar, que já teve que sair, falava no nosso papo aqui anterior a essa aula, as crises no Brasil estão sobrepostas, né? A gente tem a crise política em cima da crise sanitária, em cima da crise de segurança pública, então é muito complicado. E, por fim, então, para ir para a questão da Rafaela, a PEC emergencial de redução de gastos. De novo, a gente sempre tem que analisar isso no contexto brasileiro, né? Se eu olhasse isso aqui no contexto inglês, por exemplo, eu talvez fosse até a favor de uma medida que descongelasse, vamos dizer assim, o orçamento para que ele pudesse ser alocado de uma maneira mais livre pelo sistema político, de acordo com estudos aprofundados sobre o que a população precisa, quais são as políticas públicas melhores para se implementar. Isso liga um pouco com a pergunta que a Heloísa fez, né, sobre o papel do direito. As pessoas, às vezes, ficam surpresas quando eu digo isso, mas o direito à saúde não está reconhecido como um direito humano aqui no Reino Unido, né? Como está na Constituição brasileira, na Constituição da África do Sul, na Constituição de vários outros países. Dá para concluir que a saúde britânica é pior do que a saúde no Brasil ou do que a saúde na África do Sul? Acho que não dá, né? Então, não precisa do direito à saúde na Constituição do Reino Unido, que nem tem Constituição, mas na Lei dos Direitos Humanos do Reino Unido, para ter um direito à saúde na realidade efetivo. Então, Rafaela, aqui não precisa de ter um mínimo de investimento em saúde expresso, seja na Constituição ou em lei. A política, por si só, já gera esse consenso de que saúde é uma das principais tarefas do Estado. Então, o orçamento da saúde aqui é 4 vezes maior, proporcionalmente, ao orçamento da saúde no Brasil, que tem o direito à saúde na Constituição e que tem o gasto mínimo na Constituição. Então, para voltar para o Brasil, eu acho que no Brasil precisa ter. Se não tiver o limite mínimo de gastos, a tendência é que não sejam gastos nem esses recursos mínimos, que já não são suficientes no SUS e na educação, para investir nessas 2 áreas fundamentais de política pública do Brasil. Então, no mundo ideal, eu poderia até ser a favor. No mundo real do Brasil, eu acho que seria um passo atrás. Desculpa, me estendi demais. Não, foi perfeito, Otávio. Bom, são 3h30, acho que a gente chegou também no teto do nosso tempo. Eu queria, de novo, agradecer imensamente a sua disponibilidade, a sua generosidade, para usar a perfeita expressão da Heloísa, né, por estar aqui conosco. Sem dúvida, é um marco para a nossa escola e para esse ano que está começando agora,
de forma tão diferente dos outros anos, mas que, sem dúvida, vai passar e logo, logo estaremos todos juntos. Muito obrigado mais uma vez, Otávio. Espero vê-lo presencialmente muito em breve. Eu também. Muito obrigado a todos e bom 2021 para vocês. Bom início de ano letivo. O ano letivo aqui está quase acabando, graças a Deus, que eu já estou exausto de dar aula pelo Zoom e com um filho de 4 anos e meio em lockdown aqui em casa também. Mas espero que vocês estejam energizados para começar esse novo ano aí na graduação do Direito da GV. Muito obrigado, um abraço a todos. Obrigado, um abraço.